Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente encerra hoje o curso completo de imersão do SINAP, organizado pela CEBIC, e para coroar esse momento, enriquecer, agregar ainda mais valor às informações disponibilizadas, nós contamos hoje com convidados muito especiais que vão nos ajudar a ratificar tudo que foi informado e ampliar ainda mais a segurança que nós esperamos que a gente possa estar propagando para os usuários do sistema e dar maior qualidade aos nossos orçamentos, que eles sejam cada vez melhores. E contamos aqui hoje para nos ajudar aqui atores importantes envolvidos na utilização deste sistema, o sistema que é nacional de pesquisa de custos e índice da construção civil, SINAP. Ele é a principal referência de custos para obras e serviços de engenharia, salvo as obras rodoviárias, onde são atendidos pelo SICRO. Além do SINAP, também é referência para análise de financiamentos e obras privadas. E hoje nós contamos aqui para compor essa nossa mesa virtual, esse momento de troca aí, de debate. Nós estamos aqui contando com o mediador, representando o presidente da Comissão de Infraestrutura da CEBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge, que está em viagem, não pôde estar conosco essa noite, mas estamos aqui com a presença muito ilustre do presidente do Sindusconto Pará, vice-presidente da CEBIC, representando a região norte do Brasil, o Alex Carvalho. Boa noite, Alex. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que estão aqui dividindo essa tela nessa mesa virtual. Em nome do presidente Carlos Eduardo Jorge, agradeço o convite e dizer que é uma honra muito grande poder representá-lo nesse belíssimo trabalho ordenado pela CEBIC, com a participação extremamente valorosa da Caixa e do TCU. E representando a Caixa Econômica, nós temos aqui a gestora do SINAP, nós temos aqui o Mauro Fernando Martins de Castro, conhecido de muitos que participam, que visualizam, que são audiência aí dos seminários da CEBIC, gerente executivo da equipe do GEPAD, Gerência Nacional de Padronização e Normas Técnicas de Governo. Boa noite, Mauro. Boa noite, pessoal. Para nós também da Caixa, é um prazer muito grande estar com vocês, tá certo? E, mais uma vez, poder transmitir um pouco do conhecimento que nós temos aí do SINAP, lembrando sempre que contamos com vocês também para agregar ao SINAP aí, principalmente apontar as nossas falhas aí. Muito obrigado. Contamos também hoje, representando também a Caixa Econômica, uma equipe de apoio às perguntas, a Tássia Batista Cordeiro e Iris Luna Macedo, ambas da Caixa Econômica. E, para finalizar, boa noite, meninas. Boa noite, Tássia, boa noite, Iris. E só para finalizar, representando os órgãos de controle, não menos importante... Boa noite. É uma honra nós termos conosco o representante do TCU, que vai estar, né, à disposição, respondendo perguntas e agregando valor aí às informações. Muito nos honra a presença do auditor Lauro de Aguiar Lara, da CEINFRA Urbana. Boa noite, Lauro. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Espero poder ajudá-los aí nessa tarefa aí hoje. Estou à disposição. E assim nós passamos a palavra para o Alex, que vai ser mediador aí desse momento e vai repassar o momento para os nossos palestrantes. Bom, muito boa noite novamente. Dizer que nós da CEBIC temos tido um cuidado extremo de proporcionar esse conhecimento para que, acima de tudo, prevaleça o equilíbrio, né, o bom senso e a boa prática da engenharia, Luciana. Então, eu desejo a você mais um brilhante encerramento de mais um evento sobre a sua coordenação, seus trabalhos, seu do Gilbert. Falar aqui aos palestrantes, à Caixa, ao Tribunal de Contas da União, em específico ao Mauro e ao Lauro,
um desejo nosso de estar sempre protagonizando discussões que vão enriquecer, desde a ponta, a pessoa que se sente insegura, se sente com pouca clareza de informações, e cada vez mais criar um empoderamento, mas com muita consciência. Acho que esse é o principal objetivo deste curso, e a todas as pessoas que estão participando desse curso, o desejo sincero de que este aprendizado possa ser aproveitado no dia a dia, porque se tem uma coisa que nós, representantes do setor da construção civil, não desejamos, é que tenhamos com larga frequência insucessos em obras, né, insucesso de empreendimentos em um país como o nosso, tão carente de infraestrutura, tão carente de equipamentos, sejam públicos ou privados, com demandas tão reprimidas. E tudo que nós não merecemos ter são insucessos levados por desconhecimento, levados por má conduta, levados por insegurança na boa prática da engenharia. Então, Luciana, eu desejo aqui reforçar este nosso compromisso de fazer disso ter a certeza de que isso é uma semente. Essa semente vai florescer, ela vai frutificar, né? Ela vai frutificar e vai se expandir Brasil afora. Esse conhecimento, de certo, vai fazer um futuro melhor para todos nós. Então, desejo a todos um excelente painel e, acima de tudo, um excelente encerramento de uma brilhante iniciativa, a qual me honra muito fazer parte. Obrigada, Alex. E assim, acredito que nós possamos passar a palavra para o Mauro, iniciar a apresentação que ele nos trouxe hoje, que vai enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos. Muito obrigado, Luciana. Vou, então, mostrar aí a apresentação para vocês, tá certo? Para a gente dar início a esse trabalho, tá? Um momento só, por favor. Acredito que vocês já estejam vendo aí a apresentação, né? Nós denominamos essa apresentação de Caixa na Manutenção e Desenvolvimento das Referências, tá? Aí do SINAP. E pretendemos, então, dar um foco geral para vocês aí de como é que está essa manutenção, qual é o trabalho que a Caixa realiza, tá? Isso com o intuito, verdadeiramente, de proporcionar a vocês o maior conhecimento possível que a gente possa. Nós na Caixa só temos a ganhar. Quanto mais nós temos pessoas que aprendem, mais nós temos segurança que o sistema está sendo bem utilizado e vocês vão perceber as possíveis falhas que a gente possa estar cometendo e nos ajudando, né? Então, é nesse sentido que dou início aqui aos meus agradecimentos e reforço os nossos objetivos, né? Quero deixar aqui à CEBIC, principalmente, o agradecimento por convite para participar neste momento deste evento, né? Nessa parte da mesa, e também porque esta parte nos permite, mais uma vez, estar divulgando o trabalho que fazemos no SINAP com relação, principalmente, à divulgação das referências, tá? Outra questão importante que a gente está verificando aí, parece que estamos tendo um probleminha com relação ao YouTube, é essa tentativa de também transmitir ao público em geral, ou seja, não só as pessoas que já tiveram essa oportunidade de passar por esse treinamento, mas outras pessoas que possam vir até se interessar por algum treinamento futuro, nova turma que a CEBIC venha fazer, ou independente de ser a CEBIC, qualquer treinamento que possa ser feito com pessoas que, de fato, conheçam o SINAP para poder fazer essa transmissão, né? Ao TCU aí, também é um prazer muito grande ter a companhia do nosso colega Lauro Auditor, tá? Para a gente conversar um pouquinho. É sempre importante conhecer, principalmente, como é que é a visão aí dos órgãos de controle, porque um dos objetivos que nós temos com o SINAP é oferecer essa condição para os órgãos de controle ter parâmetros para fazer justamente essas auditorias. Bom, então, para deixar aqui um resumo para vocês com relação aos nossos objetivos, nós queremos reafirmar a nossa parceria com vocês, usuários, que é muito importante para nós. Vamos também
ressaltar alguns aspectos do decreto 7983, de 2013, que é, vamos dizer, a Bíblia nossa, sob o ponto de vista de o que a gente segue em termos de trabalho no SINAP, na Caixa. E, por fim, indicar algumas características metodológicas e conceitos aplicados ao SINAP, que vocês já devem ter ouvido nesse treinamento, outras pessoas que possam estar nos assistindo também devem conhecer, mas a gente vai fazer aqui uma recapitulação, vamos colocar assim. Bom, começo, então, explicando um pouquinho a atuação da equipe do SINAP nessa particularidade da divulgação, né? Então, o que ocorre? As nossas palestras para divulgação do SINAP, né, são essas oportunidades de seminários, que nós somos convidados, aí a nossa maior parceira, efetivamente, é a CEBIC, já fomos convidados em algumas ocasiões, por exemplo, pelo pessoal do TCU, tanto de Brasília quanto de outras localidades. Bom, a gente tem um trabalho também junto às universidades, de procurar, já fizemos 2 seminários, um piloto e um outro já na prática, né, de ter tido piloto, para justamente divulgar o que as universidades têm a oferecer, o que elas estão fazendo em termos de ensino e de pesquisas acadêmicas nessa parte de orçamentação, de produção de obra, né, planejamento dessas obras, né? Então, isso nós entendemos muito importante, de forma a incentivar o estudo da orçamentação, que nem sempre a formação nossa, né, permitiu. Eu tive a felicidade de ter essa condição, inclusive no curso de edificações que eu fiz técnicos de nível médio, né? Justamente para facilitar a elaboração desses orçamentos e o próprio desenvolvimento de referências, porque o SINAP não vai ter tudo nunca, gente, é impossível, tá? E também, em contrapartida, ao solicitar, ao convidar alguns públicos, né, para que eles conheçam esse trabalho das universidades e possam se interessar em discutir com as universidades o desenvolvimento de alguma parceria no sentido de provê-los das referências que eles tenham necessidade para suprir as faltas que tem aí do SINAP, perfeito? Outra questão importante para colocar para vocês, né, em particular aí ao Lauro, né, nós estamos com um trabalho, já fizemos isso diversas vezes, mas nos últimos anos, a cada 2 anos, nós temos feito um evento especificamente com os órgãos de controle, notadamente o TCU, CGU, secretaria, os tribunais também estaduais e alguns até municipais, e as secretarias de controle interno, tanto do Estado quanto de prefeituras, né? Ou seja, nos aproximar deste grupo que faz esse outro trabalho de verificação se o dinheiro público está sendo devidamente utilizado e empregado, né? Mas devemos deixar claro que a Caixa, a equipe do SINAP, ela não atua na realização de cursos, isso é muito importante. Podemos incentivar, como fazemos nesse momento agora, né? Valorizamos muito todos aqueles que promovem esses cursos, que realizam esses cursos, tá certo? Às vezes é muito bom saber que tem curso pago, porque a gente sabe que aquele curso pago o camarada tem que assistir e vai dar o valor devido. Às vezes, um seminário que a CEBIC tem todo o trabalho de desenvolver, não é, vamos dizer, tão considerado como, às vezes, um curso pago. Então, o pago, quando pesa no bolso, a gente costuma dizer que a gente tem mais atenção. Então, queremos que vocês tenham tido bastante proveito, tá? E deixamos mais uma vez claro aqui que as dúvidas a gente sempre quer receber de vocês, analisamos essas contribuições e retornamos sempre que nos é solicitado o nosso apoio, tá certo? Vou fazer uma ressalva, as nossas unidades de governo na Caixa, que chamamos SIGIGOVs, elas têm um curso específico para órgãos públicos, tá? Que não é exatamente um curso no SINAP, sim engenharia de custo, que é voltada a essa capacitação em programas da Caixa Políticas Públicas, que a gente chama de CPP, tá? Isso, inclusive, falando de SINAP também, mas também orientando e transferindo, vamos dizer, a experiência da Caixa com relação, principalmente, à análise de orçamentos, tá bom? Na sequência, gente, eu gostaria de colocar para vocês, vocês já devem ter ouvido aí da Luciana, né? O material que a gente considera na Caixa, que nós desenvolvemos para que as pessoas possam aprender sobre o SINAP. Então, vai desde a navegação mais rápida pelos documentos, que é o sumário, vocês devem ter conhecido aí, os que ainda não conheciam, e aqueles que já conheciam, saber mais detalhes, tá? Os cadernos técnicos, que é uma literatura importantíssima, imprescindível para quem usa a composição pela primeira vez, depois que já usou, só precisa ficar atento se houve atualização ou não. A ficha de especificação do insumo, é onde está o detalhamento do insumo. É muito importante para o usuário, muitas vezes, conhecer o insumo, até
principalmente se aquele insumo for um insumo que nós ainda não temos preço divulgado no relatório, para ele poder fazer uma cotação adequada para saber que é aquele insumo mesmo que ele está cotando, tá? Para facilitar o entendimento de alguns cadernos e de algumas questões no SINAP, nós criamos aí, né, o conhecimento no sentido de promover, de realizar e de criar os seus próprios orçamentos. A gente tem as demonstrações de uso, que aí vocês veem como é que a Caixa aplica as composições e orçamentos. Para toda a nossa metodologia, nós temos um livro, que inclusive tem alguns aspectos que estão um tanto quanto desatualizados, não estão errados em si, mas vocês vão ver que no caderno técnico já há alguma diferença. Nós pretendemos fazer essa atualização tão logo possamos, tá? Pretendemos fazer ao longo desse ano ainda. Um outro livro que contém essa parte dos cálculos e parâmetros, que ele é atualizado sempre que a gente tem, por exemplo, uma nova versão dos encargos sociais e encargos complementares. E para arrematar essa questão, nós trabalhamos com Isso Conhecendo, que é uma forma mais rápida de vocês terem acesso a determinados temas que a gente trata nos cadernos, tá? E de algumas particularidades, algumas metodologias que a gente emprega no SINAP. Então, é a forma mais rápida de você acessar essa informação. Por fim, é que a gente quer dizer para vocês que nós nos sentimos na Caixa um tanto quanto mais seguros no nosso trabalho, quando a gente promove, então, essa consulta pública, que é prática para todas as nossas referências, tá? Em termos de novos grupos de composições, tá? E os seus insumos, que antes da gente divulgar para valer, a gente faz uma prévia nessa consulta pública. E queremos que vocês contribuam, principalmente apontando equívocos, alguma coisa que não ficou devidamente colocada para vocês, tá? Outro aspecto importante que a gente precisa falar dessa nossa divulgação do SINAP é justamente o decreto 7983, que ele como eu já disse para vocês, o que nós seguimos em termos de determinação do governo federal para nós na Caixa, tá? Mas nós entendemos que ele não é suficiente. O simples fato da pessoa conhecer ali o decreto não o credencia a fazer um uso adequado do SINAP. Precisa, de fato, conhecer o SINAP. Lá estão as regras de como utilizar o SINAP, que muitas vezes essas regras são detalhadas por cada um dos órgãos que usam o SINAP, tá? Então, contando um pouco desse processo, nós percebemos que precisávamos mudar uma cultura de uso do SINAP, porque o SINAP era muito visto como uma tabela que você aplicava sem saber o que estava lá dentro, né? Justamente porque não tinha detalhamento. E hoje nós temos um sistema de referência, porque os serviços estão todos lá, consideramos devidamente detalhados, e o que não tiver, queremos ouvir de vocês, e que vocês nos apontem o que a gente precisa melhorar. Então, lá tem nós cumprimos aquilo que determina o decreto, que é estabelecer um SINAP a partir de definições técnicas de engenharia da Caixa. Outra questão importante que a gente sentiu a necessidade de colocar é o seguinte: não basta dizer o que é a composição, você pensa, vem cá, como é que eu cheguei a essa composição? Então, nós temos toda uma metodologia para apoiar isto. E este apoio, no sentido de definir qual é essa metodologia, fica tudo detalhado na documentação técnica de cada referência, que, via de regra, são os cadernos e as fichas, né? Bom, a Caixa, com isso, gente, buscou tornar uma realidade essa divulgação do novo SINAP, tá? E essa transmissão do que seria aí a forma adequada da gente fazer o trabalho do uso das referências para efeito de orçamento, mas também para a própria utilização em termos de uso dessas referências para justamente ter ali uma segurança e o próprio orçamentista acreditar que aquela referência vai oferecer para ele uma condição melhor de trabalho. Bom, então, o contexto, como eu já adiantei para vocês, é a determinação para a Caixa do decreto, né? A Caixa, gente, ela já tinha um reconhecimento antes vamos dizer, da gente trabalhar com o SINAP como trabalhamos hoje, na parte de avaliação de imóveis. Era muito comum, o governo federal, por exemplo, contratou diversas vezes a Caixa para vender imóveis funcionais, imóvel geral da União, né? E também na própria análise de empreendimento. Mas nós não tínhamos nenhuma experiência no desenvolvimento de referência. Nós recebemos o SINAP do BNH e o SINAP foi ampliado com base em informações de outros órgãos que nos cederam essas composições, né? Então, naquele momento inicial, existia
por um lado, uma expectativa muito grande, e, por outro lado, uma grande desconfiança, né? O que vão ser estas referências agora internalizadas pela Caixa, com base em critérios técnicos da Caixa, né? Em função dessa falta de expertise, houve essa desconfiança. Então, os órgãos passam a ser obrigados a usar um SINAP que eles podem não necessariamente confiar. E a gente precisava trazer esta condição de credibilidade. A CEBIC e os sindicatos, né, os sinduscons, de maneira geral, tiveram uma preocupação muito grande. Como é que isso ia se dar, né, se ia corresponder, de fato, aos custos de execução de uma obra. Por outro lado, os órgãos de controle e os órgãos de polícia, por exemplo, a Polícia Federal, tá, sempre necessitaram de parâmetros e estavam também preocupados com como é que seria, de fato, esses novos padrões e parâmetros para a contratação das obras públicas, né? Então, a Caixa, para poder fazer isso acontecer, contratou uma instituição e tivemos a grata satisfação de contratar uma fundação de grande nome, tá? E que ficou mais conhecida ainda com o trabalho do SINAP, mas que já atuava muito nessa parte de produtividade da construção civil, né? Nós exigimos e concedemos independência técnica, ou seja, a responsabilidade técnica da FTTE, então, ela tem que fazer um trabalho em que ela acredite. Para isso, nós tivemos que definir conjuntamente uma metodologia. Este é o grande trabalho inicial que nós enfrentamos, por isso demoramos um pouco a trazer para a sociedade e oferecer no SINAP, de fato, referências aí aferidas, né? Outra questão muitíssimo importante que nós entendemos, não só pela cobrança dos órgãos de controle, mas para a nossa própria tranquilidade da Caixa, é atuar com total transparência, ou seja, o que nós praticamos do ponto de vista de metodologia, né, de construção dessas nossas referências, nós colocamos lá em consulta pública, oferecendo justamente a condição para os nossos usuários estarem aí fazendo críticas. Quando eu digo usuários, estou falando tanto daquele individual, como daquele em termos de associação. A CEBIC fez muito isso, nos questionou diversas vezes, né? Então, nós tivemos outro problema de uma dificuldade enorme para entrar nas obras, porque as construtoras não queriam abrir para a Caixa, porque achavam que a Caixa ia cobrar determinado nível de produtividade. A Caixa não tem nenhum interesse em conhecer a produtividade de nenhuma construtora especificamente. Ela tem interesse por um conjunto de informações, né? Então, essa obtenção e análise é feita pela instituição aferidora, não somos nós, tá? O nosso interesse é identificar qual é a quantidade de dados que nós estamos trabalhando, a região geográfica onde a nossa aferidora está atuando, para a gente ter um cenário mais nacional desta questão. Bom, a CEBIC, como eu já adiantei para vocês, foi uma grande parceira. Ela, mesmo desconfiada do que ia gerar a questão do SINAP, ela acreditou no nosso trabalho ou quis acompanhar. Fica aí a critério de vocês o que vocês preferirem adotar, né? Mas, enfim, depois de um tempo, viramos aí grandes parceiros e já empreendemos aí 45 seminários, sem contar essa mesa redonda que nós estamos hoje aqui, né? E favoreceu a FDTE ter acesso às obras que também, isso aí passou por um convencimento dos sindicatos junto às suas construtoras, vamos dizer assim, filiadas, né? Para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Então, vocês têm um gráfico aí que mostra um pouquinho essa quantidade ao longo dos anos dos nossos seminários com a CEBIC. Bom, gente, nós temos aí um outro aspecto importante que a gente queria trazer para vocês, especificamente do artigo 5º. E a gente traz essa questão das outras referências porque as pessoas vivem repetindo para nós. O SINAP é que tem que ser usado. Se não tiver SINAP, eu não consigo fazer lá meu orçamento no órgão público para poder fazer uma licitação. Isto não está correto sob o nosso entendimento, porque o decreto é muito claro. O SINAP pode não ter essa condição, como também o ciclo, para atender às referências que são necessárias para determinada obra específica. Então, esse argumento não é válido de só poder utilizar composições do SINAP ou do ciclo, tá? As pessoas têm que entender que o decreto não impede os órgãos federais de desenvolver seus novos sistemas ou outros sistemas, tá certo? Apenas o decreto indica lá uma justificativa técnica, que não tem exatamente para onde mandar, porque não ficou claro para que ministério mandar. Alguns andaram mandando para a Caixa, a gente acabou devolvendo, porque não é um assunto que a Caixa tem atribuição nem competência para dizer se
aprovado ou não aprovado. Ali tem técnicos que fizeram a sua justificativa técnica, são responsáveis pelo sistema. Quem somos nós da Caixa para achar que nós temos mais razão que os outros? Nós fazemos e consideramos que o nosso está adequado em função do trabalho que a gente desenvolve. Os outros a gente não conhece para dizer se é ou não é adequado. Tá? Então, o que ocorre de fato? O decreto prevê que há possibilidade de incompatibilidade do ciclo SINAP, tá certo? E nessa situação, que se faça uso de outras referências. Se o insumo existir no SINAP, esse insumo deve ser utilizado mesmo que em outras composições que não sejam do SINAP e do ciclo, tá? É o nosso entendimento desta situação. Então, a alternativa a longo prazo, nós entendemos, seriam os órgãos, de maneira geral, se juntar a gente da Caixa, tá? Para a gente constituir um grande sistema aí de referências públicas, onde, inclusive, não seria só o IBGE a coletar preços, os outros órgãos também poderiam coletar. O importante é deixar isso público para que todo mundo saiba e saiba-se também quem é o responsável por poder manter. Bom, nós temos ainda aí o artigo 6º, que fala dessa questão da inviabilidade do uso do SINAP. Nessa questão, gente, nesse ponto fica muito claro. Lá se indica tabelas formalmente aprovadas por outros órgãos, se elas não existirem, vamos passar para o seguinte, publicações técnicas especializadas, passamos para o seguinte, sistema específico instituído para o setor, e o próximo, enfim, pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, a princípio, é tudo, gente. É você entrar na internet, é você ligar para uma loja. Claro, tem que ter alguém que está responsável por aquela pesquisa, esteja atestando que foi feita adequadamente, entendeu? Isto é importante. A pesquisa de mercado não pode ser feita de qualquer maneira. Você tem que anotar os dados, a quem você consultou, você tem que saber se você está detalhando claramente qual é o insumo. Então, essas questões são muito importantes para quem vai fazer esse trabalho. Mas nós, na Caixa, não determinamos simplesmente a equipe do SINAP como é que cada órgão trabalha. Cada órgão sabe o que tem que cumprir a lei, tá? E vai fazer, a partir dessa legislação, a sua norma interna, a sua orientação interna, tá? Inclusive verificando a credibilidade da fonte que ela vai adotar lá, ou as fontes, né? Por fim, queríamos ressaltar também o artigo 8º, que fala das especificidades locais ou de projeto. Nós trabalhamos com o SINAP nacional, os insumos nossos são nacionais. A princípio, o IBGE utiliza a mesma descrição, a mesma ficha, para pesquisar o insumo em qualquer localidade do país, tá? Então, não existe ali uma pesquisa local, o que pode acontecer com o órgão local, o IBGE não acontece, né? Então, essa situação nem sempre permite que você tenha aí um preço para uma região abrangente, principalmente em estados grandes. Às vezes foge ao controle desta pesquisa oferecer esta informação, né? Justamente porque o IBGE ele procura utilizar ali a capital como local de coleta dele, mas vai a outras cidades também, se as construtoras naquela região costumarem comprar em outras localidades, às vezes por uma situação de oferecimento de brita, de material cerâmico, que às vezes não é basicamente ali na cidade, na capital, né? E também porque, às vezes, existe necessidade de se estabelecer fornecedores, vamos dizer assim, numa região mais dispersa daquele estado, principalmente se é um estado maior e grande fornecedor de algum tipo de produto, tá? Bom, é também claro que o SINAP não oferece preço para frete, exceção de algumas situações e que está expressamente informado na descrição do insumo, tá? E como a gente entende que o transporte é impactante nos custos, nós, inclusive, criamos um grupo no SINAP para tratar de oferecer referências para que este transporte seja quantificado adequadamente pela forma e metodologia que a Caixa assim adotou. Nós também, é muito importante deixar claro que o SINAP não trabalha com mão de obra para atuação noturna, execução noturna. Se você tiver execução noturna, você vai ter que trabalhar ali, fazendo alguns acréscimos, alguma revisão nas referências do SINAP para oferecer um preço adequado. Por fim, quero colocar também para vocês aqui que o trabalho que fazemos com encargos sociais e encargos complementares, nós detalhamos. Ele, a princípio, parece atender, de maneira geral, um planejamento de licitação, porque você não conhece exatamente a construtora que vai atuar ali. Entretanto, pode ser que, para algumas obras,
esses parâmetros da Caixa não sejam os mais adequados. Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que a Caixa não trabalha com a determinação, no SINAP especificamente, tá? De BDI. O SINAP não traz nenhuma informação com relação a BDI. Nós temos uma preocupação enorme no SINAP, principalmente a partir aí de 2016. Por quê? Porque outras leis passaram a citar o SINAP como parâmetro, né, de custo. E aí nós destacamos essa lei das estatais, que envolve muitas empresas públicas, inclusive a própria Caixa, bem como a maior delas, que é a 1433 de 2021, que quando estiver totalmente sendo utilizada, nós vamos ter todas as licitações, a princípio, buscando o SINAP e SICO. O que significa? Que nós sofremos mais pressão do mercado para oferecer cada vez mais referência. E a gente não tem essa condição operacional e técnica, tá? Para que a gente avance muito mais do que nós já avançamos. Nós queremos manter com seriedade o que nós já temos, tá? Então, nesse sentido, nós desenvolvemos uma metodologia e já a publicamos, vamos incorporá-la depois ao livro também, para justamente definir que universo nós vamos trabalhar na Caixa, né? Então, isto é muito importante, dar conhecimento a vocês. Nós trabalhamos com informações da plataforma Mais Brasil e depois ampliamos na medida em que a gente vai às obras, tá? Por fim, e eu não quero aí me alongar muito mais, né? Nós trazemos outros aspectos importantes para vocês, mas deixando sempre claro que tudo que a gente faz, a gente está publicando ali nos sumários, que a gente chama de sumário de publicações, tá? Rapidamente, eu quero mostrar alguns aspectos para vocês dessa questão dos insumos, tá? Então, nós trabalhamos com definições técnicas na Caixa, tá? Da parte de engenharia de custo, tá? Definimos composições de insumo, publicamos essas referências, mas cabe ao IBGE fazer pesquisa de insumo, não é a Caixa. E existe um descompasso muito grande entre a produção das composições dos novos insumos e a possibilidade da coleta de preços mensal pelo IBGE ou mesmo coletas extensivas, que isso pode demandar, inclusive, 5 anos, porque se a IBGE vê um grupo agora, ela, por uma necessidade da Caixa, não pode ver amanhã de novo esse grupo, tá? Então, se vocês observarem aqui no gráfico, nós temos os insumos coletados com um pouquinho de redução, era da faixa de 300 e alguma coisa, hoje é quase 200, quase 300, tá? Era um pouco mais de 300, né? Que isso é todo mês que o IBGE coleta para as 27 localidades, pelo menos nessa tentativa. Nós temos aqui o coeficiente de representatividade que utiliza, que é a partir do insumo pai, dá preço para os insumos filhos. Vocês vejam que existe uma certa estabilidade no número desses insumos, mas o que nós temos aí? Nós tivemos um crescimento do atribuído São Paulo, que foi porque foi definido metodologia clara para isso, e nós tivemos um outro problema, muito gerado por aqui. O que foi? Nós falamos, IBGE, será que você consegue, pelo menos, antecipar a produção desse preço para o insumo na localidade de São Paulo? E aí gerou muito atribuído para as outras localidades. Agora, há uma certa estabilização nisso, tá? Ainda preocupante em termos da quantidade. Mas volta a informar, o preço de São Paulo não é necessariamente aplicável em tudo quanto é lugar. Tem que se verificar. Pode ser, inclusive, que o preço de São Paulo seja um preço muito mais alto ou muito mais baixo do que o praticado na região. Temos, inclusive, auditorias que já verificaram tal situação. O que tem de maior novidade aí? É que a gente não tinha insumos sem preço e passamos a ter. Isso justamente porque os insumos novos nós não estamos transferindo para o IBGE ter atribuído São Paulo, ou seja, ter primeiro São Paulo, eles estão sendo mantidos sem preço, inclusive em São Paulo. Tá? Lembrando que no atribuído, gente, São Paulo, nós temos uma situação que são também aqueles insumos de equipamentos que, na realidade, é uma restrição que nós temos de outras praças terem preço, tá? Então, isso é importante a gente entender quando a gente tem aí insumos, ou insumos sem preço e composições sem custo, tá? Então, nós temos ali as referências que o orçamentista pode utilizar, entendendo que ele vai buscar o preço para o que não tem preço, tá? Já que o IBGE demora nessa definição da pesquisa, dado a metodologia deles. E também existe, como eu já falei para vocês, a restrição de poucos fabricantes, principalmente quando a gente fala de equipamentos, tá? Outro aspecto importante colocar para vocês, a Caixa já fez e ainda faz coleta de preço, em que pese não ser o nosso trabalho. Mas em que condições a gente faz isso? Nos asfálticos, na ANP, que foi inclusive a indicação do TCU há muito tempo atrás, para o IBGE não coletar mais preço asfálticos, de insumos asfálticos,
e que nós passamos a buscar essa informação na NP e publicar na medida que ela tem. Outra questão é o seguinte, que nós enquadrávamos aí, em algumas situações, para antecipar alguns insumos, né? Essa situação de insumos coletados caixa. A gente passou a não ter mais isso, tá? E passamos a adotar aí os insumos que o IBGE, de fato, coleta. Então, vocês vejam que nesse aguardando coleta, nós tínhamos alguns coletados caixa, passamos a não ter mais utilizar esta forma de ter a informação para vocês. E, por fim, nós temos aqui os insumos que a gente faz a coleta em função aí do que a gente chama dos insumos necessários para os encargos complementares, tá? Esse é o trabalho que a gente aí tem realizado nesse sentido, tá? Bom, é muito importante, gente, a gente compreender nesse processo que todos nós temos limitações. A nossa grande limitação foi tornar composições não aferidas em composições aferidas. Nós demoramos até 2021 para produzir esta condição, tá? Então, hoje nós temos uma situação que nós não temos mais composições não aferidas, tá? Nós acabamos com isso em 2011, desculpa, em 2021, tá? Nós partimos dessa realidade lá, quando começamos esse trabalho em 2013, mas zeramos agora. E agora nós temos, então, só um crescente de composições com curso e elas são todas aferidas, tá? E um crescente que a gente se preocupa, mas é uma forma de vocês terem aí a referência, que são as composições sem custo, tá? Tudo isso, gente, com base em oferecer para vocês composições ativas, tá? No sistema com preço, que vocês podem utilizar com maior segurança, porque tem ali detalhamento no caderno técnico, mas também composições sem custo, que tem toda a segurança da informação, inclusive daquilo que vocês precisariam pesquisar. Nós temos, então, aí as partes de metodologias e conceitos aplicados. E eu queria consultar as minhas colegas de apresentação aí, né, de curso, principalmente Luciana, se nós devemos prosseguir com esta apresentação ou oferecemos essa apresentação às pessoas que nos assistem para depois, né, na divulgação, consultarem essa outra parte. Porque esse momento mais importante que eu queria trazer para vocês, eu já transmiti. E, dado o avançado da hora, eu consulto as demais pessoas aí, como é que a gente prossegue aqui. Por favor, vocês acham que a gente já passa aí para a parte das perguntas? Ou vamos aqui, enfim, fazendo o trabalho especificamente aí de transmitir esse conhecimento? Como é que vocês consideram que eu devo fazer? Mauro, eu entendo que é possível. Você acha que mais quanto tempo? Bom, o tempo que vocês me fornecerem aí, eu acelero o passo aqui. A gente vai mais rápido ou mais devagar? Vocês é que mandam. Denise, podemos liberar mais tempo? Vamos conversar perguntar para o auditor Lauro, né? Porque a gente combinou um tempo, né? Se ele permitir. Lauro, libera. Posso aguardar, sim, mais um tempinho, sem problema. Então, tá. Então, eu vou passar, Lauro, rapidamente aqui, para a gente só falar de maneira mais geral com aspectos que a gente considera importantes, tá? Então, nós temos aí as metodologias, eu destacaria para vocês essa questão da família homogênea, que precisa ser bem entendida, tá? E a especificação do insumo, que é muito importante, e a própria forma de fazer a aferição do serviço, né? Essa formação de grupos, tá? A manutenção dessas famílias, a especificação desses insumos, que a gente, inclusive, na Caixa, tem todo um prontuário para poder prestar essa informação, e os resultados estão sempre à disposição de vocês nas fichas, né? O trabalho nosso de atualização e criação das composições, gente, ele é todo muito bem detalhado na memória de cálculo, mas isso é um documento de uso interno, a gente não divulga isso para vocês, nós divulgamos já a parte dos coeficientes, já direcionados para o uso nos cadernos técnicos, mas podemos oferecer para vocês, caso haja dúvida mais específica, algum detalhamento maior desta questão, tá? Então, nós entendemos que publicamos o conteúdo suficiente para entender. Outro aspecto muito importante de entender no SINAP é que a gente trabalha com composições principais e auxiliares. Sempre nós trabalhamos com aquele serviço de menor complexidade, ou seja,
a gente tem a argamassa como uma composição, que vira auxiliar quando a gente vai falar de assentamento de tijolos, por exemplo, ou de revestimento. Então, é uma soma de informações para poder gerar uma composição principal. E essas composições principais podem ser criadas pelo próprio usuário a partir de outras composições do SINAPI. Então, é assim que a gente estrutura o nosso trabalho. E nos grupos de serviço, nos grupos nossos de composição onde estão o serviço, nós temos sempre um único caderno onde a composição é detalhada. Essa composição pode ser utilizada em inúmeros cadernos, que é diferente, tá? O nosso trabalho, sempre que possível, está baseado e fundamentado em levantamento de dados em campo, tá? Mas a gente admite dados teóricos. E a gente está sempre pontuando essas questões nos cadernos técnicos para transmitir aos nossos usuários a questão de como é que a gente está produzindo, tá? Então, são essas questões que a gente tem passado aí para vocês, tá bom? Bom, uma outra questão importante que a gente quer expressar para vocês, tá? É com relação a essa situação, vamos dizer assim, da mão de obra, né? A mão de obra, gente, é um caso extremamente complexo, tá? Que você pode ter uma equipe ao lado da outra, tá certo? E esta equipe desenvolver o seu trabalho com produtos judiciários diferentes. Então, o IBGE, desculpe, a FDTE faz todo um trabalho para que nós possamos ter ali uma situação na qual possamos oferecer para vocês um coeficiente de mão de obra adequado. Então, trabalhamos com todas essas RUPs. Eu deixo aí para vocês estas indicações, né, para vocês terem a curiosidade de buscar lá o metodologia esse conceito, caso vocês tenham dúvida como é que a gente produz esse nosso trabalho, tá? Mas deixando sempre claro para vocês que nós adotamos aí as melhores RUPs diárias para gerar aí o nosso coeficiente, tá? Considerando que existe uma parcela de tempo improdutiva em todo o trabalho, isso é comum, tá? E que também nós temos aí a inclusão, a exclusão do tempo ocioso, que não é adequado ser considerado em termos de trabalho. Em termos de materiais, a gente gostaria sempre de deixar claro que o que a gente faz é listar para vocês tudo o que foi verificado no levantamento que é necessário. Igualmente com relação aos equipamentos. Neste caso, nós optamos sempre pelo equipamento mais eficiente. E a gente sabe que nem sempre vai ser aquele equipamento mais eficiente que vai estar ali à disposição da obra, porque às vezes você tem um equipamento que é usado para vários serviços diferentes, você não vai ficar trocando e nem tem essa condição de todo momento estar fazendo isso, tá? Nós trabalhamos aí com a hora do equipamento disponível, tá certo? E utilizamos os parâmetros do ciclo. Bom, em termos de execução, é sempre importante a gente ter aí a representatividade do custo, que é o que nós perseguimos, tá? Nós não pretendemos representar toda a variação possível de execução, e sim aquela que nós entendemos que melhor representa ali aquele custo, tá certo? Então, é isso que nós fazemos quando a gente faz essa descrição da execução que nós consideramos para efeito de estabelecimento daquela composição, tá? E os coeficientes são assim gerados, a partir dos critérios de aferição e de quantificação que nós observamos serem mais adequados em função do que verificamos em campo, tá? Outros aspectos é o seguinte, esforços considerados. Nem sempre os esforços considerados, está detalhado no caderno, tá? Estão indicados explicitamente ali como item na composição, tá? Isso vocês precisam ter sempre esse entendimento. Outra, a questão da definição de área de interferência. Nós tentamos identificar isso e oferecer para vocês. Também essa parte do transporte, que a gente considera tanto na parte de edificação ali, mesmo entre pavimentos, tá? Ou no próprio canteiro, bem como o transporte em termos de distância transportada, que é como nós qualificamos esse tipo de transporte, que pode ser entendido, inclusive, como uma forma de viabilizar a frete. Trabalhamos também, gente, para deixar bem claro, principalmente no primeiro ciclo, né, que nós finalizamos aí em 2017, com 5 regiões, para tentar buscar as diversas diferenças que poderiam existir em produtividade. E agora já trabalhamos em menos, em 3, porque nós já temos um grande volume de dados, tá? Uma coisa que a gente pode deixar claro para vocês é que não foi possível determinar a diferença de produtividade verdadeiramente dessa mão de obra de uma região para outra, porque a gente até observa de uma obra para outra na mesma cidade, tá? Então, não há como a gente fazer um trabalho dessa ordem. Uma preocupação ainda maior é porque a gente tenta levantar que tipo de mão de obra está ali.
se ela é própria, se é terceirizada, se é para empreitada, se tem ou não tem algum tipo de bonificação. Porque isso também pode variar e pode fazer a gente entender ali uma RUP que a gente observou que foge ao que seria uma normalidade, tá? Justamente para a gente colocar alguma coisa que seja mais expressivo do geral do mercado, tá certo? Então, essas diferenças de contratação, a gente tenta fazer um trabalho, identificar isso, mas nós ainda não conseguimos produzir de uma forma completa isso. Por fim, queria deixar para vocês aí toda a complexidade desse processo de aferição, tá? Dizendo que o nosso objetivo principal é analisar o custo desta composição ou deste serviço, tá certo? Para chegar, no fim, a ter os cadernos aí devidamente publicados, tá? Com as devidas fichas de todos os insumos que nós temos no SINAP. Por fim, eu quero deixar uma até breve para vocês, em outras oportunidades que possamos estar juntos, né? E indicar que tudo que teve lá de pergunta no YouTube ou aqui no chat do Zoom, nós estamos comprometidos a oferecer uma resposta para vocês, tá certo? E aí, a gente fica aqui aguardando as indicações de possíveis questões para nós. Por fim, queremos deixar os nossos endereços aí e um desejo aí de que vocês entendam que nós somos muito agradecidos a vocês estarem nos ouvindo. Muito obrigado a todos vocês. Por aqui termino. Obrigada, Mauro. Brilhante, excelente, como sempre. Doutor Alex, quer fazer algumas considerações antes de passarmos para Lauro? Acho até que em respeito ao tempo, eu peço, venha e sugiro que a gente passasse diretamente ao doutor Lauro. Eu acho que aí enriquece o debate depois que nós consolidarmos a posteriori. Concorda, Luciana? Perfeito, perfeito. Lauro, a palavra é toda sua, doutor Lauro. Beleza, obrigado, gente. Boa noite. Queria fazer só uma breve apresentação minha. Eu sou diretor do TCU desde 2008 e sou formado, minha formação em engenharia, e eu tenho uma experiência razoável com orçamentação de obras antes até dentro do TCU, antes de ficar oficialmente como auditor, né, na área interna lá do TCU. Então, eu conheço bem o drama da questão da orçamentação aí para obras públicas, né? Tenho uma experiência razoável nesse ponto. Eu vou fazer em função das perguntas que foram passadas, eu selecionei alguns acórdons, algum material, alguns enunciados, para mostrar para vocês. Não é apresentação bonita, igual a do Mauro, não, que o Mauro... Mas eu, antes de fazer essa apresentação, eu só vou mostrar no site do TCU, de onde a gente consegue tirar, porque o próprio pessoal pode tirar algumas dúvidas que forem mais simples, né? Eu vou compartilhar aqui uma... Perfeito, doutor Lauro. Pode compartilhar. Aí, tá. Esse aqui, no site do TCU, está sem nada, está sem login, sem nada, né? Se a gente quiser pesquisar jurisprudências do TCU, tem a parte aqui, seções de jurisprudência. Uma pesquisa bem simples de ser feita é essa questão de jurisprudência selecionada. São jurisprudência clique, ele vai abrir uma nova pasta, né? Você pode fazer a pesquisa por palavras, ou por acórdão, ou por legislação. Eu vou fazer só uma pesquisa aqui simples, né? Que é questão, uma coisa que foi perguntada, né? Adaptações do orçamento estimativo, né? Essa pesquisa, ela traz entendimentos do TCU acerca desse assunto, né? Ele pegou aqui adaptações no orçamento estimativo, ele trouxe 5 acórdons aqui, né? 5 respostas, né? Então, ele tem, se você entrar nele, ele tem um enunciado. O enunciado, o que é? O entendimento do TCU acerca do tema, né? Que foi tratado nesse acordo. Não necessariamente é o acordo em si, ele pode estar no voto, pode estar no relatório, né? E uma outra maneira de fazer a pesquisa seria no acordo mesmo. Eu já selecionei um acordo aqui, acho que até o mesmo. A gente pode selecionar um acordo, um ano, também pode fazer pesquisa por nome, né? Só para mostrar uma estrutura de um acordo, né? A gente ver como é que é a estrutura. O acordo, então, ele tem, além da parte que normalmente é divulgada, ele tem o acordo em si, né? Fora o acordo, ele tem um relatório, que é onde é falado de todo o processo, todo o histórico do processo, se teve alguma manifestação ou não, né? E antes do acordo em si, a gente tem o voto.
que é onde o ministro se pronuncia, né? Então, aqui nesse voto também tem muitas informações que podem agregar a gente, que pode nos ajudar, às vezes, a entender o acórdão que a gente não... que no acórdão em si, ele traz uma versão bem resumida, né, do assunto. Então, a gente, olhando o relatório e o voto, a gente consegue, talvez, pegar mais informações, né? Eu vou parar de compartilhar e compartilhar um outro aqui. Então, eu vou começar agora a responder as perguntas algumas das perguntas que foram feitas aqui. Eu selecionei um arquivo no Word e fui copiando aqui para a gente poder tratar, né? Uma primeira pergunta que foi feita foi com relação ao decreto 793 de 2013, com relação ao artigo 8º, né? Principalmente sobre as especificidades locais, né? Quer dizer, as adaptações das composições de custo unitário, né? Isso é uma coisa bem pacificada no TCU já, inclusive tem acordos anteriores a esse já, falando que essa realização das adaptações, né, elas têm que ser feitas e tem que ter a correspondente demonstração objetiva, né, da sua imprescindibilidade. Então, quando você faz a adaptação, você tem que estar isso escrito em algum lugar, você tem que estar isso no relatório, na especificação técnica, né? A gente pode fazer essa justificativa lá, né? Então, esse é o enunciado desse acordo que a gente estava vendo lá agora, tá vendo? Aí, no acordo, ele traz mais informações, né? Que, às vezes, é bem parecida com o do acórdão lá. Então... aqui no caso ele falando que ele tem que manter os quantitativos, né, de serviços, ele tem que estar de acordo com as especificações técnicas que você fez, né? Isso é até uma coisa bem importante. Infelizmente eu não pude assistir a aula da Luciana, né? Mas eu vi aquela primeira masterclass lá e eu vi que foi excelente. Pelo restante do curso, eu imagino. É uma coisa que ela frisou bem e eu acho que a gente tem que ter bastante atenção com isso, né? A engenharia de cursos, ela tem que ser valorizada, né? A gente tem que estar com um orçamento bem feito e com uma especificação bem técnica bem feita para poder subsidiar esse orçamento anteriormente, né? Um outro enunciado aqui tratando do mesmo assunto, né? Esse já é de 2015, né? Está falando que é possível a adaptação de composições de custos, né? Que ela tem que ser justificada para as peculiaridades do empreendimento. Então, isso já é uma coisa extremamente comum no TCU, né? Esse é o enunciado. No relatório, ele traz essa observação aqui, né? Que é pacificada, tá vendo? É pacificado já no TCU. Bem antes, a gente vem acordos aqui, ó, de 2009, em relação a esse tema, de 2007, 2006, né? Então, a gente não... Isso não é só aceito, como como o TCU estimula que isso seja feito, né? Essas adaptações para o caso particular. E Lauro, sempre em cima de... Oi. Você me permite um pequeno Claro. parte? É sobre o assunto. Acho que seria muito enriquecedor, Lauro, que você pudesse dar a título de exemplo, o que é que caracterizaria o devidamente justificado, ou assim, para que fosse uma coisa mais tangível, para que desse mais segurança. Sobre a ótica do TCU, o que é que seriam os elementos suficientes para satisfazer esse termo devidamente justificado? Porque é um pouco amplo, e você concorda que isso pode, dentro, sim, ao olhar de um orçamentista que está aqui na ponta, e tem muito receio de aplicar isso, essa peculiaridade, e de repente ter seu CPF, né, comprometido com alguma questão ligada à irregularidade. Como você sugeriria a ser adotada uma metodologia a respeito? É importante falar que esse tipo de coisa, assim, quem responde pelo TCU são os ministros, né? Eu posso dar minha opinião técnica, mas não é uma opinião do TCU em si. Uma coisa, hoje o SINAP, né, ele tá muito avançado, acho que melhorou muito, a gente tem uma qualidade de informações lá que a gente não tinha anteriormente, né? A gente tem as especificações técnicas, tem todos de onde foi tirado. Se você tiver uma especificação técnica de um serviço que não está de acordo com a especificação técnica do SINAP, já seria uma justificativa, né? É uma justificativa fácil de ser colocada. E então acho que a gente pode partir, assim, do ponto de vista mais teórico, a gente pode partir dessa solução.
O prático, não sei, a gente pode pensar numa solução depois, né? Algum caso específico, se você quiser dar algum exemplo. Eu queria dar um exemplo, se agora. você me permitir, até eu aproveitar a ocasião que nós temos aqui a presença da Caixa. A gente viu que há uma limitação, e é natural que haja, na coleta dos preços de insumos. Então, a amostragem de insumos que não são compatíveis com a realidade local é muito grande. Então, talvez o Mauro pudesse dar uma parte, uma contribuição, Lauro, que pudesse a gente até enveredar, de repente até produzir uma cartilha, porque isso é muito frequente. Eu digo aqui como que tenho uma experiência na área e vejo que é muito frequente a adoção de preços que estão lá enrijecidos, entre aspas, né, sobre um olhar de insegurança, sobre um aspecto de segurança. Eles ficam enrijecidos, mas que carece de um olhar diferenciado para trazer a realidade local. Então, eu vou falar, tem um caso até prático aqui daqui a pouquinho que eu vou falar, que é o próximo item, uma pergunta, eu vou comentar aqui logo em seguida, eu acho que está na próxima página aqui, né? Do assunto também, se a gente pegar aqui, falando do acordo de 2012, foi antes do decreto, né? Então, a gente já tem isso já falando sobre a elaboração quanto à adaptação das composições unitárias, né? As condições do projeto, né? E falando também que essas eventuais adaptações, ela tem que ser feitas não só naquilo que nos pontos onde aumenta, quanto diminui também os custos, né? É uma via de mão dupla aí. Essas adaptações têm que ser caso a caso. E trazendo um ponto aqui que seria que foi uma pergunta também, né? Que foi a necessidade de utilização de cotação, né? Para substituição dos preços dos insumos. Foi uma das perguntas que fizeram aqui. Para estar compatível com o praticado. Foi um caso que a Luciana até falou na masterclass dela lá inicial, que foi a questão do paralelepípedo. Esse é um acordo recente, que, se não me engano, o paralelepípedo estava atribuído a São Paulo. Eu não sei se ele estava local ou atribuído a São Paulo alguma coisa, mas assim a diferença de preço para a cotação local estava gigantesca. Tinha um superfaturamento nesse local aqui, nesse contrato, em função da não cotação para o insumo local. Isso até gerou uma determinação, no caso aqui foi para a Codevasf, até tem um acordo posterior aí, fazer em todas as cotações de paralelepípedo no Nordeste, que seja feita a cotação local. Não confiar somente no SINAP. Teria que ser feita essa cotação, porque como lá a gente tem uma distribuição muito grande de pedreiras, né? Esse preço vai variar bastante, né? Então, é um caso prático aí que a gente pode citar de um item dessa variação aí local, né? Também, assim, esses primeiros itens, vocês estão ouvindo, gente? Eu estou com uma mensagem aqui de internet instável, não, né? Estou ouvindo, tá. Então, ótimo, Laura, pode continuar. Não, tá bom. Esses primeiros itens aqui que eu estou citando, praticamente todos eles têm a mesma conotação, que é a questão de adaptação. Foram perguntas assim diferentes, mas praticamente com a mesma resposta, né? Outra questão, aceitação das composições do SINAP adaptadas, é a mesma coisa. Outros enunciados, né? Pegar um de 2015, é possível adaptação das composições, né? Desde que devidamente justificada, né? Para as peculiaridades do empreendimento. A elaboração do orçamento da obra exige não só a utilização de preços insumos extraídos dos sistemas referenciais, mas também a adaptação de custos unitários a condições de projeto, também de 2012, né? É uma coisa bem antiga também. E uma coisa que que não foi da pergunta, mas eu quis trazer aqui, porque é uma coisa que aconteceu recente, foi uma utilização de um sistema privado, que não era o SINAP. E, assim, eu não vou falar o nome, não, mas era um sistema muito, assim, com índices muito estranhos. A hora que você pega uma composição lá, você vê lá, eu lembro de composição de tubo, tinha um joelho, um cotovelo, uma luva, não sei mais o que, por metro de tubulação, né? Então, e eram tubulações grandes, tubulações de 6 polegadas de aço, assim. Não tem como você colocar esse tanto de coisa dentro de uma composição, né, de 1 metro, né? Teria que estar ainda mais para uma composição geral. Se você adaptasse, né, se fosse um caso, adaptar, fiz a conta e deu isso, tudo bem, mas não era o caso, né?
Então, essa questão de utilização de sistemas privados tem que ser olhado com bastante cautela aí trouxe aqui mais, não foi relacionado à pergunta, mas eu achei bem pertinente, em um acordo bem recente, né? Um outro item também que foi perguntado com relação à aceitação do transporte horizontal no canteiro. Eu não achei nenhuma acordo do TCU proibindo isso, né? Mas eu peguei um acordo, que é até o mesmo anterior, que ele fala aqui de transporte horizontal e não houve veto a essa utilização. O que houve aqui era uma empreitada por preço global e a estimativa de quantitativos parece que foi feito meio vamos dizer assim, meio sem muito critério, né? E ele estimou um quantitativo aqui de 5.000 metros e não assim, não tinha uma justificativa, não tinha uma memória de cálculo, né? Então foi mais nesse sentido, né? Mas você vê que o serviço de transporte horizontal em si não foi questionado, né? Isso tem que ser adaptado, aquele negócio, tem que ser adaptado caso a caso. Nesse caso aqui era uma reforma, então era muito fácil de estimar o quantitativo, né? Essa questão do transporte horizontal, não sei o que a Luciana tratou no curso, mas assim, além do item específico que tem lá, tem muitos orçamentistas que tratam isso aqui na administração local, né? Coloca lá um servente para fazer isso, coloca alguns equipamentos para fazer, para ajudar nessa parte e não separa, né? Deixa um item geral. Então isso tem que ser tratado caso a caso, né? E um outro item também, um outro acordo aqui foi justamente uma questão. Eu não peguei o histórico todo não, porque era bem grande, né? Mas aqui tinha uma resposta da empresa alegando que o preço referencial não tinha algumas atividades auxiliares, né? No caso, o transporte horizontal. Só que nesse caso aqui era um concreto bombeado, né? Então na composição já tinha um bombeamento, já tinha tudo. Então não cabia o transporte horizontal nesse caso. Então nesse caso o TCU não aceitou a questão do transporte horizontal como justificativo, porque a composição já é concreto bombeado, né? Não teria ainda mais que ele falou que era se não me engano aqui, para carregar em carrinho de mão, alguma coisa assim, né? E não justificaria usar o concreto bombeado nesse caso, né? Então, é só para falar que isso é de caso a caso, mas não há uma vedação expressa com relação a essa questão. Hoje chegou mais algumas perguntas, eu vou tentar responder aqui, eu não consegui pegar acordos para todas, não, mas eu peguei mais uma aqui, que é em relação a... Está perguntando aqui se em relação aos preços dos insumos a serem cotados. O mais correto é usar a mediana, o preço médio ou mediana, né? E no caso de 2 fornecedores, é possível utilizar as cotações? Eu peguei um acordo aqui recente que ele fala muito, tem uma instrução normativa do antigo MPOG, né? Do extinto MPOG, que é a número 3/2017, que ele fala justamente disso aqui, que ele fala que os preços serão média, mediana ou menor dos valores obtidos, desde que o cálculo incida sobre o conjunto de 3 preços. Então, quer dizer, o decreto não fala, essa instrução normativa ela não fala, não determina se é média ou mediana, e o TCU, nesse acordo, ele traz que compete aqui ao gestor decidir qual que é a métrica que melhor se adequa ao insumo a ser adquirido. Então, cai naquele mesmo caso anteriormente, você teria que justificar, você falou, eu estou usando a média, ele dá alguns exemplos aqui, né, por exemplo, se tem preços muito díspares, ou se o preço são muito próximos, né, talvez você poderia usar a média ou a mediana, né, o que fica ou o menor dos dois valores, né, e ele também dá e também ele fala, ele enfatiza muito no caso de estou tentando achar aqui, no caso de onde é um mercado restrito, tem poucos fornecedores, né? Está aqui, ó. Quando se tratar de um mercado restrito com um único fabricante, por exemplo, aí você tem que usar a métrica do menor preço, ou, sei lá, só tem 2 fornecedores daquele serviço, né, daquele item. Então, utilizaria, nesse caso, a melhor cotação seria o menor preço, né?
A questão de 2 preços, é possível utilizar, eu já utilizei anteriormente em 2 preços, desde que você tenha, pelo menos, tentado fazer cotações de mais fornecedores, né? Você pegou, fez lá, eu fiz a cotação com 5 fornecedores, só 2 responderam. Você não vai deixar de fazer colocar o preço só por conta disso. Você justifica lá, que coloca, fala, eu pedi 5 preços, fala onde é que você pegou, se foi e-mail, melhor, né? Você conecta, pega esse e-mail que você encaminhou, guarda ele dentro do processo e faz essa justificativa, né? Então, acho que seria mais ou menos isso aí. A gente tem mais 2 perguntas. Então, no final, ele cabe aqui, ó. Cabe ao gestor responsável pelo orçamento efetuar uma análise crítica dos valores pesquisados, para, no caso de eventuais inconsistências, efetuar o tratamento adequado ao saneamento da pesquisa, justificando a metodologia adotada no processo licitatório. Então, isso tudo cabe nessa questão. Vou parar o compartilhamento aqui, vou abrir. Teve mais 2 perguntas que eu não consegui achar uma jurisprudência tão ao ponto para falar, mas eu vou falar sobre elas, né? A pergunta é a seguinte: posicionamento quanto ao uso de composições para custos de serviço terceirizado não existente nos sistemas referenciais disponíveis. Ou seja, é possível utilizar o preço fechado, material, mão de obra e adicionais no único valor, por valor de serviço terceirizado cotado? Eu entendo que sim, se for uma prática do mercado, né? Tem serviços que a prática do mercado é você pegar o serviço inteiro, completo, né? A empresa já fornece o material, a mão de obra, né? Ela já faz o transporte. Eventualmente, alguns serviços são cotados assim, né? Então, não tem nem como você fazer essa cotação diferenciada. É o mesmo caso, você faz a cotação, justifica e coloca esse preço no seu orçamento de referência. Isso eu acho que é possível fazer. Agora, isso é uma opinião minha, como não tem nenhum acordo, eu não achei agora à tarde, eu peguei essas informações agora à tarde, eu não consegui achar nenhuma relação. Uma outra pergunta foi com relação à cartilha diálogo CEBIC e TCU, né? Que é uma cartilha de engenharia de custos, né? Que fala sobre elaborações de orçamentos de referência, né? Essa planilha, esse documento é um documento de 2013 e ele está em processo de revisão agora. Ele ainda está valendo, mas está em processo de revisão. Estou até participando também do processo de revisão. Em si, não tem tanta alteração, que a gente vai fazer uma atualização, né? Teve atualização de leis nesse período, né? Teve atualização de jurisprudência, de decretos. Então, o que a gente vai fazer é uma atualização dele, mas ele está valendo ainda. Por enquanto, ele está valendo. A gente pode, talvez, fazer algumas pequenas ressalvas em algum ponto que ele está conflitante com alguma lei nova, com alguma coisa nova, porque ele já tem praticamente 10 anos aí que já foi feito, né? Então, a gente tem atualizações, mas ele ainda está valendo. Tá bom? E uma última pergunta que foi feita foi com relação, que eu passei batido nela, mas eu vou responder agora no final, que é sobre o Acórdão 2622 de 2013, né? Fazer uma apresentação sobre ele, principalmente sobre o percentual de administração local e a sua definição, né? Que muitas vezes é confundido com os custos indiretos. Eu vou tentar fazer um resumo dele, porque, assim, só o acórdão aqui daria uma aula gigante. Ele é um acórdão muito grande. Eu tentei fazer aqui, eu peguei o acórdão daquele mesmo jeito lá, tá? E fiz fazendo algumas marcações aqui para fazer alguns comentários com vocês, para a gente poder não fugir muito do tempo também, senão a gente ia ficar muito tempo, né? Então, esse acórdão aqui, ele veio de uma demanda de um grupo de trabalho que foi criado pela determinação de um acordo de 2011, 2369, né? Ele teve estudo de origem ainda em 2007, e o acordo anterior desses, que tratava dos parâmetros de BDI, era o 325 de 2007. Ele ficou alguns anos sendo referência para essa utilização, né? E depois do esse acordo,
O 2622 ele ficou referência, e tem uma pequena atualização de 2014, que mudou algumas pequenas coisinhas, mas, de modo geral, o 2622 é o acordo principal, né? Então, ele teve o objetivo principal fixar os valores de BDI, né, para os diversos tipos de obra, né, diferenciando fornecimento de materiais, equipamentos relevantes, né, e atendimento ao acordo anterior. Com relação à metodologia que foi aplicada para poder fazer esse acordo, foi feita uma revisão geral, tanto teórica quanto de quantitativa de dados de BDI, de obras públicas, para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, né? E na parte teórica, baseou-se na pesquisa de jurisprudência, legislação e biografia especializada, no caso, né? A gente teve, inclusive, contribuições aqui da CEBIC, que na época participou, apresentou uma... Eu não cheguei a ver, não, mas está discriminado aqui no acordo, né? Que a CEBIC, na época, ela participou disso, né? E do gabinete também de um dos ministros que também auxiliou a unidade técnica nesse grupo de trabalho à época, né? Com relação à conceituação do item de administração local, o acórdão está bem específico, né? Ele fala que são as despesas para atender as necessidades da obra local, o que você estiver utilizando no local. Então, é o pessoal técnico administrativo de apoio, né? Que seria o engenheiro responsável da obra, os engenheiros, de modo geral, mestre de obra, encarregados, técnicos de produção, todos aqueles que não participam diretamente da composição dos serviços, mas estão dentro daquela obra, né? Então, mocharife, porteiro, né? Vigias, serventes de canteiro, né? E também os equipamentos aí, que seria de proteção individual, coletiva. Isso aqui é uma coisa que a gente pode até... isso é ideal, de qualquer jeito, é abrir, né? A gente discriminar tudo, né? As ferramentas manuais, alimentação e transporte. Hoje isso já está no SINAP, né? Alimentação e transporte, de modo geral, está, só não está, foi o que a Luciana comentou, o engenheiro, essa parte não está, né? Esses funcionários não estão. Controle de técnica de qualidade, materiais de obra, então seria essa parte específica da administração local. Tudo que aquilo que é usado na obra, mas não está vinculado a nenhum serviço, nenhuma composição de serviço, né? Então, a gente considera que são custos que podem ser objetivamente quantificados e discriminados, né? Para alocação direta à execução da obra, né? Então, para chegar nesses índices aqui, que está no acordo, isso está no acordo, foram feitos procedimentos e métodos estatísticos, né? Adotados como se fosse igualmente que foi feito para as taxas de BDI, né? E tinha um capítulo especificando isso e um apêndice também fazendo explicando como é que foi feito esse índice, né? Então, os percentuais foram calculados como índice sobre os custos diretos que podem ser considerados como valores de referência das diversas tipologias. No acordo está melhor explicado, mas já vou adiantar um pouquinho. Isso aqui são só referências. Ele tem que ser discriminado. Isso aqui é só, na verdade, para o TCU fazer uma fiscalização na obra depois. Ele tendo esses valores de referência, ele consegue fazer uma verificação mais rápida posteriormente, né? Então, é utilizado principalmente aqui quando se tem uma variação muito diferente disso aqui. A gente tem uma outra tabela que faz representatividade aqui, né? E isso é a mesma coisa do restante das composições também. Isso também, devidamente justificado, pode variar, né? Se a gente fizer uma justificativa, dependendo da obra, a gente sabe que há obras que vão demandar mais administração local, mais engenheiros, né? Então, isso também é uma coisa que pode ser justificada e a gente pode sair sem problema dessas faixas de referência aqui. Tá? Isso não é uma coisa fixa e imutável, não. Bom, então, aqui, partindo por voto, né, onde a parte do ministro fala que a administração local não deve entrar no cálculo do DI, isso já é extremamente pacificado no TCU, a gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso.
E uma coisa interessante que, quando foi feita essa verificação, foi verificado dentro dessa análise de estatísticas, o pessoal do grupo de trabalho verificou o custo do custo direto, a administração local estando no custo direto ou inserido no BDI. E a gente, fazendo uma estatística, foi verificado que, quando a administração local passou para o custo direto, os valores até aumentaram, né? Porque foi discriminado direitinho, foi colocado tudo. Em alguns lugares aqui, você vê que o percentual médio aqui está quase o dobro do legal. Então, assim, eu acho que foi até uma vantagem, porque eu acho que o orçamento ele tem que refletir realmente os custos da obra. A gente não pode ter ganho nem para um lado nem para o outro, né? Tem que ser justo, né? Então, está aqui. A inserção da administração local não pode gerar distorções, né? E partindo para o acordo em si, agora eu vou fazer a visão mais geral do acordo. Então, esses itens de valores de BDI, então, ele é para as unidades técnicas do tribunal fazerem uma análise de orçamento de obras. Ele não é especificamente para os órgãos seguidos. Teoricamente, cada órgão tem que fazer o seu BDI, né? Isso aqui é uma coisa para os auditores, né, as unidades técnicas, quando vão fazer fiscalização na obra, eles terem isso aqui como referência, até para adiantar a fiscalização. A gente tem uns valores médios, né? E inclusive, ele fala aqui que no 9.2, que quando a taxa do BDI estiver fora dos patamares estipulados aqui, nessa parte geral, e tem que fazer uma análise pormenorizada, né? Levando em consideração as peculiaridades de cada caso concreto. E a gente tem aqui uma tabela mais aberta, né, para cada item: administração central, seguro e garantia, risco, também para vários tipos de obra, né? A mesma coisa, a gente tiver casos aqui... É importante lembrar que esse acordo ele foi feito antes da lei da desoneração. Então, aqui não tem a desoneração, né, o CPRB. Isso é bem importante a gente notar. Teria que pegar a fórmula do BDI, incluir na parte de impostos, incluir esse item aí, que hoje eu acho que é 4%, né? Isso é bem importante, porque se for de cara nisso aqui, esses BDIs hoje não passam de jeito nenhum, né? Não vai estar nessa parte, não, né? E também aquilo que a gente já tratou lá atrás, né, que eu falei, na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias, utilizar como referência, né, para a administração local, são aqueles índices que a gente apontou lá agora. Então, esse índice é um índice que os próprios auditores do TCU vão fazer para fazer uma análise mais expedita do custo de administração local, né? Eu separei mais algumas coisas interessantes aqui que a gente tem, que é a questão, que é orientar a administração pública federal, que agora é de modo todo, né? Aquilo estava anteriormente era especificamente para o TCU, né? Discriminar os custos de administração local, estabelecer nos editais critério objetivo de administração, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira. Isso é uma coisa que até hoje ainda a gente pega alguns orçamentos, algumas obras que ainda não tem essa administração proporcional. Isso é uma coisa que foi colocada, já também é bastante pacificada, né? A gente não pode utilizar, então, valores fixos de pagamento. Por que foi feito isso? Justamente porque tinha obra que não andava, a medição era só em cima da administração local. Todo mês só media a administração local. Você via um ou outro serviço, então chegava no final do prazo de obra, você media toda a administração local, a obra era abandonada, gerava-se um superfaturamento desses casos, né? Essa maneira aqui, de modo geral, ela pode até, às vezes, gerar um descompasso, né, com a execução, com os valores, mas ao final da obra, o valor vai estar totalmente pago, né? A gente não teria distorções ao final da obra. E outra coisa também, com relação ao BDI, é adotar o percentual do ISS compatível, né, com o município. Isso varia de município para município, é imposto municipal, isso é bem importante também de ser feito.
Tá bom, eu acho que também já deu meu tempo, né? Já foi aí uma meia hora que o pessoal tinha me passado. Seria isso aí, gente. Espero ter conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. Provavelmente algumas devem ter ficado aí, ou criado outras, né? Mas eu estou à disposição aí para responder mais coisas aí no que tiver no meu entendimento aí. Alex, quer fazer as considerações? Queria fazer algumas pequenas considerações, Luciana. Te agradeço a gentileza. Lauro, realmente você assim, foi muito feliz na abordagem, porque ela é muito esclarecedora, muito esclarecedora. Eu mesmo, né, tomei conhecimento aqui de algumas questões que quero confessar aqui que para mim eram dogmas que eram intransponíveis. Quero te ouvir um pouquinho a respeito de uma concepção. Nós aqui sou da região norte, né? Nós na região norte, sobre a questão da administração da obra, é muito frequente nós termos custos muito elevados na administração de obra, decorrentes de quê? Deslocamentos, né? De uma equipe técnica, deslocamentos, muitas das vezes em locais em que o acesso, a disponibilidade da estruturação dessas obras é um tanto complicado, né? Nós temos também, muitas das vezes, orçamentos que, quando muito, prevêem a administração da obra, pensam logo no engenheiro júnior 4 horas. É selado. É selado. A administração da obra, engenheiro júnior 4 horas. Não condizem com a necessidade de um bom contrato, de uma boa execução de obra. Penso eu, que cabe um esforço coletivo, né? Jamais punha isso ao condão do tribunal, assim, a capacidade de remover essa distorção, ou essa subdimensionamento, né, de administração de obra. Mas jogo aqui uma semente, de que forma a gente poderia contribuir melhor para que fosse menos costumeiro a prática de subdimensionar a administração de obra. Por outro lado, né, ou então, adicionalmente, é muito comum se ter em editais o estabelecimento de que os preços do SINAP eles não podem ser ultrapassados. Não é verdade, Mauro? É muito comum que isso esteja sendo praticado, né, Luciana? E isso, para nós, né, ao ver em vários acordos citados por você, que isso também não é um dogma, né? É uma referência muito bem colocada pelo Mauro, de que sim, carece de detalhamento e que, por vezes, pode ser que haja necessidade de ultrapassar o preço estabelecido naquela referência. Sobre esses dois aspectos, você teria alguma contribuição adicional a fazer? E até mesmo fica a proposição da CEBIC, de como podemos, de repente, preencher essas lacunas. E vou deixar uma sugestão. Se neste acórdão, numa pequena reforma deste acórdão, pudéssemos trazer um recorte territorial a este acórdão e trabalhar as estatísticas, mais especificamente as peculiaridades regionais. O que é que você acha da sugestão, amigos, a todos que estão aqui ouvindo? Eu acho que cai lá naquela primeira coisa que eu falei, né? A engenharia de curso ela tem que ser mais valorizada, os orçamentos têm que ser mais valorizados, os órgãos têm que estruturar melhor para poder fazer os orçamentos. Eu acho que a gente já melhorou muito. Se a gente for pegar o histórico aí de orçamentos aí, se pegar a época de 2010, os orçamentos mais novos agora, eles estão vindo muito melhores, né? A gente tem uma qualidade de orçamentos muito melhor com planilhas quantitativas. De modo geral, a gente já teve uma melhora muito grande. Mas eu acho que a proposição é treinamento do pessoal, não tem jeito, né? E conscientização dos órgãos licitantes de fazerem orçamentos condizentes com a realidade da obra, né? A gente não tem, infelizmente, não tem muito o que fazer. Eu acho que regionalizar essas alíquotas de BDI, ela já está aberta, né? Ela já está aberta a várias peculiaridades, né? A gente já tem já fala que pode ser adequada a cada órgão, a cada local. Eu acho que por si só já tira esse problema, né?
porque mesmo na região norte, a região norte é imensa, né? Se for fazer uma obra dentro de uma cidade grande, é diferente do que você fazer. Você vai fazer no interiorzão lá, numa cidade que não tem acesso, fica só de balsa, né? A diferença, ou só de estrada de terra, que metade do ano fica sem condições de trafegabilidade. Então, é complicado fazer isso, mas isso tudo teria que estar considerado nos orçamentos, né? E nas especificações técnicas, que eu acho que tem que compor, né? Uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar do início, eu acho que as especificações técnicas, ela tem que estar casada com o orçamento, inclusive as numerações. O item 1, a administração local, está a especificação técnica da administração item 1, porque fica fácil de você fazer essa checagem, né? Fácil até de montar o orçamento. Eu acho que isso auxilia bastante aí porque os três têm o projeto em si, a parte de desenhos, com a parte escrita, e a planilha, elas têm que estar casadas, né? Tem que estar bem sincronizada para a gente não ter distorções aí. Perfeito, Lauro. Obrigado, Lauro. Então, podemos passar para as perguntas aqui complementares para a gente encerrar o nosso evento. Nós temos aqui, quem vai me ajudar hoje, é um convidado especial também, representando os orçamentistas. A nossa turma é bem tímida, então nós temos aqui o Wilbert, que esteve conosco nas aulas presenciais que demos aqui em Pernambuco, e é orçamentista frequente, conhece bem as dores. É um prazer, inclusive, saber que Lauro também conhece as dores do orçamentista, e ele pode externar aí essas perguntas, tem bem intimidade, bastante intimidade aí com essa dificuldade do dia a dia. Você quer passar algumas perguntas que os alunos passaram no chat, Wilbert? Quero sim. Na verdade, a minha ideia é, em cima do que eu estou lendo aqui no chat, muita coisa o próprio. Sim, boa noite a todos, minha primeira participação, e agradecer também o convite. Mas eu vi que bastante coisa está relacionada ao Acordo 2622, que já foi até falado também, a questão da cartilha também. O próprio, deixa eu ver aqui. O próprio Alisson falou uma coisa que é uma barreira constante que eu encontro, que é quando a gente vai fazer um orçamento para um ente público, sempre tem uma resistência do tipo, o bicho-papão do TCU vai pegar. Então, assim, a gente sempre fica limitado a fazer o que é correto na orçamentação, na engenharia de custo, porque sempre tem aquele medo do que o TCU pode fazer contra, não só o TCU, como o TCE. Mas eu costumo até dizer para os meus alunos... Que a gente já viu que não é bicho-papão. Lauro está aqui provando isso. É verdade. E até mesmo para os meus alunos, eu sempre digo, olha, gente, a gente pode fazer tudo desde que justificado, desde que seja de acordo com a lei, desde que seja de acordo com as boas práticas. Até o próprio presidente Alex falou da questão de como a gente muitas vezes pode justificar isso. Eu meio que faço uma mescla quando eu estou fazendo meus orçamentos, que eu faço o que o Mauro disse e faço uma incrementada. Por exemplo, eu pego uma composição do SINAP, adapto ela e, às vezes, até no próprio rodapé da composição, eu coloco, digamos assim, o que é que eu fiz para que aquela composição atendesse à especificação técnica. Então, assim, muitas vezes é um meio que a gente encontra para poder justificar, e até isso fica como uma pergunta para o próprio Lauro. Isso seria um caminho, digamos assim, a gente utilizar o próprio corpo da composição, que até a própria Luciana já explicou no curso, que é possível adaptar pela própria metodologia do SINAP, para a gente fazer esse campo de observação, essa justificativa. Esse seria um caminho, Lauro? Se for uma alteração simples, eu não vejo problema, né? Eventualmente são só acréscimo de algum serviço, de algum material, né? Eu acho que não vejo problema, não. Se for, lógico, que for uma adaptação mais complexa, talvez não dê para fazer diretamente, sei lá, precisa de algum desenho, né, que justifique aquilo, né? Uhum. Algum croquis, alguma coisa assim. Mas, de modo geral, eu não vejo problema de fazer as adaptações. Eu acho que até é muito bem-vindo. Você coloca a composição de referência que você fez e o que você alterou. No meu entendimento, né, já que falando, eu tô desentendido, esse tipo de entendimento é o entendimento meu, tá? Não reflete necessariamente o TCU, né? Sim, sim. Mas só o fato de estar ouvindo alguém que, digamos assim, está dentro, está conversando com
com a própria entidade, eu acho que já facilita muito a nossa vida como orçamentista. Mas dá mais tranquilidade para dá mais tranquilidade. Eu já ia complementar isso, Luciana. Exatamente. Pensamos a mesma coisa. E é verdade, Laura, pode ter certeza que isso traz muita tranquilidade. Esse ambiente nosso, né? Digo nosso porque eu escutei de você ser um engenheiro também, experimentado na área orçamentista. Essa tranquilidade, ela é basilar para que a gente encontre realmente um ponto de equilíbrio. Assim como temos que ter um olhar muito crítico, severo ao sobrepreço, nós temos que entender também que o preço mal orçado e abaixo da realidade causa também malefícios muito grandes à sociedade. Então, é esse movimento pendular que a gente, às vezes, parece que a gente tem uma avidez para dizer que tudo é subdimensionado. Não é isso, não. Pelo contrário, nós temos que ter essa visão ampla de que os dois extremos, as duas variâncias, tanto para mais quanto para menos, causam malefício a toda a sociedade. Então, é muito tranquilizador ouvir de você, Lauro, mesmo que seja a sua opinião particular, mas é uma visão de quem tem uma experiência dentro de um tribunal e que sabe fazer valer a boa técnica da engenharia, que eu acho que é isso que precisa prevalecer. Você concorda, Luciana? Exatamente, é uma pessoa que tem a experiência, que está realizando uma orçamentação dentro dos critérios da jurisprudência, do atendimento ao que legalmente está sendo compreendido como correto. Então, dá uma tranquilidade. Lógico que a gente sabe que esse entendimento, a jurisprudência pode ter uma revisão, né, ela ser adequada, até porque, né, a lei está sendo modificada, mas é muito, dá uma segurança de você buscar esse caminho de boas práticas, de adaptação, de adequação do orçamento à realidade, de justificar, de poder chegar junto a um órgão de controle, ou mesmo ao contratante, e apresentar o contexto da tua obra bem embasado. Por quê? Porque teve o domínio das informações, né? E a partir desse seu exemplo do entendimento de alguém que trabalha sobre jurisprudência, né, de poder realmente apresentar esse contexto. Isso não é impossível, né? A gente está chegando à conclusão que não é impossível, que é uma situação possível, né? O Mauro está aqui representando, eu queria ouvir Mauro também dentro desse contexto, o Mauro representando a entidade gestora do sistema e que está amplamente divulgando, vocês precisam fazer isso. A responsabilidade não é só minha, Posso dar um testemunho, Mauro? Você me permite um breve testemunho? Nós já recebemos o roadshow aqui, o Mauro veio aqui comer um pato no tucupi, né, um filhote na brasa aqui em Belém, e é um roadshow apresentando exatamente essa palestra dele de como a melhor utilização do SINAP. E essa transparência, sabe, essa simplicidade que o Mauro traz, também, Mauro, fica um agradecimento nosso aqui. Nós todos engenheiros temos muito a agradecer à Caixa. E quero fazer uma provocação, Mauro. Eu sei que muitas prefeituras, muitos governos estaduais fazem propostas, né, de convênios através da Caixa, né? Os ministérios são ligados, ICL é ligado através da Caixa. E eu sei que a Caixa tem sido muito presente em ser crítica e não acolher orçamentos, né, que estejam passíveis, né, de falhas, seja para mais ou para menos. Então, fica um agradecimento nosso, enquanto entidade do setor, porque a Caixa tem ajudado muito a esse resultado que o Lauro citou muito bem, de hoje nós termos orçamentos muito mais bem qualificados tecnicamente do que se tinha no passado. Eu acredito que, vamos dizer assim, esse crescimento na disponibilidade de informações do SINAP tem contribuído muito para valorizar o trabalho do orçamentista, no sentido de que ele tem ali elementos que deixam claros, pelo menos é essa a nossa pretensão, do que está e o que não está na composição. Mas eu poderia citar aqui alguns exemplos só para vocês entenderem como é interessante esse processo de entendimento das coisas por parte dos orçamentistas, tanto de órgãos públicos quanto, vamos dizer assim, daqueles que propõem uma licitação ou mesmo ganham aquela licitação. Então, eu recebi
tanto do gestor público quanto do quem foi contratado, um questionamento com relação a um tapume com telha metálica. É um exemplo que eu tenho usado até com mais frequência nos últimos tempos, porque ele foi recorrente, mais de um órgão nos perguntou. O contratante reclamava porque queria saber se, na opinião do pessoal do SINAP, aquele tapume era ou não da prefeitura, porque a prefeitura queria ficar com o tapume. Eu falei assim, essa situação é extremamente pacífica de se resolver. Com o antigo SINAP, que era impossível resolver. Mas agora, no atual SINAP, não tem nenhuma dúvida. Você tem lá um coeficiente, no caso da telha metálica, que é menor que 1, algo em torno de 0,50 e alguma coisa, tá? O que se entende daí é o seguinte, você tem que fazer 1 metro quadrado de tapume, se eu tenho menos do que 1 metro quadrado de telha, tem que haver ali alguma coisa para diminuir esse 1 metro. O que há? Há um reaproveitamento. Se há um reaproveitamento, não adianta a prefeitura querer ficar com aquele tapume se ela fez o uso do SINAP sem adaptar. Se ela usou a referência do SINAP e mudou o coeficiente para ficar proprietária do tapume, é uma outra conversa. Mas se ela não fez, neste caso particular, eu tenho 2 situações concorrentes. Tá? A primeira, eu tenho um índice menor que 1. E esse índice menor que 1 foi gerado numa situação em que eu reaproveito o material e que também eu tenho uma sobreposição. A telha não é uma do lado da outra, ela é sobreposta uma à outra, porque tem que passar um parafuso ali e fixar. Então, eu não tenho 1 metro quadrado de telha para fazer 1 metro de quadrado de cobertura no tapume, de fechamento. Então, as pessoas precisam observar o que está escrito. Hoje, para dar um outro exemplo, respondi uma mensagem de um cidadão que perguntava com relação ao uso da jirica, tá? Ou seja, do transporte do material. Está escrito no caderno que só a partir de 15 metros esse transporte é adequado, porque o resto já está na composição. E ele cita a própria introdução do caderno para me questionar se é assim mesmo. Ora, está escrito. Aí, está na introdução, vale para todo mundo? Claro, que a introdução de um livro se trata ali de tudo que se fala no decorrer de todo o livro. Então, a introdução serve para isso, entendeu? Então, gente, assim, chega a ser, veja, eu acho que se a pessoa formulou a pergunta, ela quer uma resposta. Por mais óbvia que pode me parecer, eu faço a resposta, por mais contrariado que eu esteja com relação ao que está escrito no próprio caderno. Então, eu acho que o que mudou muito foi essa postura do profissional olhar o que está escrito no caderno para tomar a sua decisão. Inclusive porque o caderno tem algumas indicações do que não está. Mas mesmo que esteja, o que não escrito não está, se o item não estiver lá qualificado, significa que não está. Entendeu? É isso que tem que ser claro. Claro, havendo dúvida e sendo posicionado para a gente vai acrescentar essa informação no caderno para poder ficar o mais claro possível. E o que eu quero deixar claro nesse ponto de vista é dizer o seguinte, eu dei um exemplo para vocês que a prefeitura nos perguntou e quem foi contratado a prefeitura nos perguntou a mesma coisa. A resposta eu fiz em um momento diferente, porque um perguntou e o outro perguntou depois, tá? Mas a informação, o conteúdo é o mesmo. E se um auditor nos perguntar, seria a mesma coisa, seja do TCU, seja do CGU, seja de que órgão for. Porque o que está, nós estamos simplesmente externando ali numa mensagem, tá? Fazendo constar na mensagem aquilo que já está colocado no caderno. É simplesmente isso. E se nós percebermos que nós não fomos claros, nós vamos adequar para passar a ter essa informação da melhor maneira possível, tá? Então, o que a gente sempre reforça é isso. Gente, não ache que simplesmente você vai pegar no SINAP de hoje o relatório de composição sintético e vai sair fazendo seu orçamento. Se você fizer isso, você está cometendo erro para mais e para menos. E o órgão de controle, seja ele TCU ou outro qualquer, vai poder questionar o seu trabalho. Por quê? Porque lá ele vai perceber suas falhas, tá? Como eu sempre digo, olha, se você é uma construtora responsável e vai entrar na licitação, veja, estude lá os documentos da licitação para verificar. Se o camarada citou o SINAP em termos de código, mas colocou uma composição que não é aquela daquele código, já está estranho. Se ele colocou um código SINAP, mas disse que adaptou, veja em que ele adaptou para saber o que tem lá em termos justificativo.
E se aquela composição foi mesmo do SINAP, está certinha, mas ele usou uma composição para um serviço, que não é o serviço que ele descreve lá, por exemplo, no caderno de encargos dele, ou numa especificação técnica ali, detalhamento do projeto, questione. Porque depois de contratado, é como se você tivesse aceitado aquilo como verdade. Tá? Por isso, a gente tem os elementos e a gente ajuda você no sentido de um esclarecimento além do que está escrito, né? Porque quando está escrito, a gente só confirma o que está escrito, mesmo vale. Tá? Tentando esclarecer. Então, eu não sei se eu contribuí aí para o que me perguntaram, tá? Mas é este o nosso entendimento da Caixa. Sempre deixar o mais claro possível tudo que a gente realize devidamente justificado. Obrigado. Eu queria explorar um pouquinho o Mauro, se possível. Mauro, mas aí é uma opinião sua, na verdade. O que é que a Caixa está vendo, o sistema SINAP está vendo com relação ao BIM? Porque a gente está vendo aí a norma 15965 já, digamos assim, já quase que totalizada, e ela vai trazer uma codificação para os serviços BIM que, de certa forma, vai ter divergência com o SINAP. E até mesmo critérios de medição, tudo mais, com o SINAP, assim, BIM e o SINAP, eu acho que em algum momento ele vai ter algum tipo de conflito. Como é que o SINAP, como é que a Caixa, visando, digamos assim, o sistema SINAP, está vendo isso no futuro? Tem algum plano, tem alguma conversa ou ainda nada? Eu vou inverter um pouquinho o que você está falando, em função até das minhas colegas que tratam sobre esse tema, né? Uhum. Me darem de vez em quando aí informações para que eu esteja devidamente atualizado, mas tivemos a oportunidade de fazer um evento chamado Segundo Seminário, né? Com as universidades, que justamente foi com o pessoal da UNB, aqui em Brasília, que utiliza, vamos dizer assim, informações do SINAP para formular, vamos dizer assim, a sua construção em BIM. Tá? Então, o que eu posso dizer para você? O SINAP, em que pese não ser BIM, ele faz aquilo que o BIM preconiza. O que o BIM preconiza? Que você tenha lá, eu vou usar a minha nomenclatura, porque eu não sou nem especialista em BIM, tá? Mas eu tenho lá um modelo que determina um determinado objeto lá, digamos, uma alvenaria. E essa alvenaria, no caso do SINAP, se você usar a composição X de alvenaria, você tem lá toda uma informação de critério de aferição, de critério de quantificação, que é muito importante para o BIM, para você saber quantificar, tá? E, por fim, você tem até como é que é a execução daquilo. Claro, não é um caderno de encargo, mas é um detalhamento. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: nós fazemos o que fazemos no SINAP porque definimos uma forma de apresentar a composição. Se no futuro esse desenvolvimento do BIM vier estabelecer alguns, vamos dizer, alguns formatos, eu vou usar esse termo, tá? Para que se apresente tais informações, nós teremos todo o interesse de buscar adaptar a nossa informação ao modelo, entre aspas, mais lógico que venha a ser estabelecido. O que não tem ainda é isto. Tá? Então, o que eu digo é o seguinte: hoje, o BIM mais usa do SINAP do que o SINAP do BIM. Por quê? Porque o SINAP, vamos dizer assim, foi uma vanguarda no aspecto de detalhar um serviço para a pessoa saber o seguinte: aquele serviço, para você usar aquela composição, você tem que quantificar necessariamente daquela maneira. Por quê? Porque os critérios de aferição geraram essa condição. Tá? Então, é isso que eu posso te dizer. Nós, a equipe da GEPAR 02, acompanha esse desenvolvimento do BIM em termos de Brasil, tá certo? Para verificar como é que nós podemos contribuir. Mas nós, da Caixa, não pretendemos conduzir isso. Uma última informação que eu quero colocar claramente para vocês é o seguinte: nós temos duas partes de Caixa que atuam, em particular, com o SINAP. Uma que eu aqui represento com as minhas colegas, tá? Que é o SINAP, que a gente brinca dizer que é o agente operador do SINAP. Ou seja, é aquele agente que desenvolve o sistema, mantém o sistema e estabelece o que significa ele. Tá? Da mesma forma que nós somos agente operador, existe um agente que a gente chama de agente financeiro. As nossas GIGOVs, por exemplo, são orientadas por uma parte nossa aqui da matriz, que diz como é que um orçamento tem que ser analisado, como é que uma análise do empreendimento deve ser analisada. Esta área se apropria de algumas
informações que nós colocamos como agente operador. Por exemplo, AS, atribuído em São Paulo, não é preço, à exceção de em São Paulo, porque é o preço de São Paulo. Se for um preço ali no Rio de Janeiro, que é AS, isso significa simplesmente o seguinte, que não é preço do Rio. Ele pode ser utilizado como preço do Rio? A princípio, sim, pelo agente operador do SINAP diz isso. Entretanto, se esse insumo tiver um peso considerável naquele serviço, e aquele serviço, principalmente, tiver um peso considerável naquele orçamento, tem que se verificar com bastante parcimônia. A sugestão é que, se tiver esse peso, colete e tenha segurança se o preço de São Paulo é um preço representativo para ser utilizado. Se não for, abandone e você tem toda a justificativa. A primeira é que não é preço do Rio, nesse exemplo que eu dei. A segunda é que você fez a cotação e o preço é diferente. Pode ser para mais e pode ser para menos. Porque teve muita gente que já usou preço de São Paulo para determinados tipos de insumo que são muito mais baratos, vamos supor, em cidades do interior, principalmente do Nordeste, com a produção de mão de obra mais barata, que se deu muito mal, no sentido de órgão de auditoria chegou lá e falou, peraí, você usou um preço superfaturado, que esse preço de São Paulo não se aplica nesse local aqui, no interior de um determinado estado, que a mão de obra é muito barata. Então, é isso que eu posso te dizer em relação ao caderno, que ele se aplica às necessidades que o BIM tem de qualificar lá os seus objetos, os seus modelos, né? As suas definições. E o que eu vejo por aí são empresas que trabalham com BIM, né? Que fomentam aí liberar, não sei se estou usando o termo errado, tá? Mas esses modelos, né? Estabelecem justamente o seguinte, olha, nós fizemos aqui adequado àquilo que o caderno preconiza em termos de quantificação e de aferição. Então, você tem um regramento claro, que é isso que precisa no BIM. Não estou aqui para discutir se nós temos a razão no SINAP ou se outro que vai fazer lá a concepção da mesma ordem, com essa clareza, está correto. Eu não estou aqui para dizer isso. Eu digo que, no nosso caso, a nossa informação nos parece correta, porque foi assim que nós obtivemos a partir do levantamento em obra e algum teórico que a gente fez. É a única coisa que eu posso dizer. E amanhã eu posso repensar isso em função de que ponderações dos nossos usuários, seja de que ordem for, auditor ao orçamentista, tá? Diga para a gente, olha, eu estou encontrando um cenário diferente e a gente vai voltar a investigar e, se for o caso, reformular a nossa composição, tá bom? Não sei se satisfiz aí a sua questão. Obrigado. Não, está ótimo, está ótimo. Obrigado. Eu queria aproveitar a participação ainda do Lauro. Os alunos estão ávidos para ouvir o Lauro. E uma questão, Lauro, que foi muito, muito colocada, apesar de que a gente enfatizou muito durante o curso, que a gente não está... BDI não é referenciado pelo SINAP, né? Mas vem a angústia, porque o BDI tem um papel significativo no orçamento, né, final, no preço final do orçamento. E fica sempre uma dúvida com relação à referência no Acórdão 2622 de 2013. Não existe, então, eu não sei se eu entendi errado, você falou do acórdão enquanto referência e que os órgãos precisam trabalhar o BDI de acordo com a sua realidade, mas existe um entendimento que é possível, dentro desse contexto que você colocou, e eu acho que está alinhado com uma pergunta de uma das alunas, existe um entendimento que é possível praticar percentuais menores do que o que está referenciado no acórdão, ou seria do acórdão para cima? Não existe? Não existe. Pode usar menores, inclusive pode usar maiores também. Não teria problema, não. É só uma assim, análise. Quando o TCU for fazer o critério de verificação, ele vai usar a referência. Então, sei lá, às vezes seu custo está bem menor do que o está no SINAP, você coloca um BDI maior, o preço final, né, que é o custo mais o BDI, vai estar dentro dos parâmetros. Perfeito. Eu acho que a gente respondeu uma das perguntas das alunas. Outra questão, eu estou entendendo que está relacionado com... eu acho que a aluna retrata, se eu tenho um serviço, eu quero realizar o serviço de forma mais eficiente, isso foi outro ponto levantado durante o curso. Eu quero, por exemplo, colocar
vou apresentar minha proposta, eu quero apresentar uma proposta de um serviço mais eficiente, eu vou apresentar um coeficiente menor do que o do SINAP, porque eu digo que a minha equipe é mais produtiva. E aí, muitas vezes, quem recebe a proposta não aceita, porque disse que tem que estar dentro do contexto dos limites do SINAP. Ou tem que revisar a composição inteira, apresentar uma nova composição, porque usando SINAP tem que ser dentro daqueles índices. Não existe essa limitação. O que é que você diria a respeito disso? Não existe, não existe. A lei só fala de preços inexequíveis, né? De considerar preços inexequíveis. Inclusive, o órgão pode, sei lá, às vezes ele tem um estoque gigante de algum material lá, ele quer usar aquilo ali, coloca um preço quase zero e coloca um preço muito baixo para ganhar uma licitação, né? E ela pode justificar. Então, provavelmente o órgão vai perguntar, falar, por que você colocou esse preço tão baixo? A empresa pode justificar aquele preço mais baixo do que está muito mais baixo, né? Praticamente inexequível, né? Mas, de modo geral, preço, ainda mais preços pouco abaixo, né? Não teria coeficientes, só tratando de coeficientes, acho que não teria problema, não. Eu acho que fechando essa questão, tecnicamente correto, tecnicamente justificável, é possível você apresentar uma proposta utilizando até uma composição SINAP como referência, mas fazendo as adequações à tua capacidade de eficiência, né? Sim, isso. O que talvez, eu não sei, às vezes tem uma dúvida também com relação ao método construtivo, né? Pode o órgão, o orçamentista ter colocado o método não mais adequado para aquele serviço, né? Então, ele pode gerar um sobrepreço, um superfaturamento naquele item. A empresa coloca o certo, né? Então, o TCU vê isso como superfaturamento. Se foi na origem, foi orçado errado, e a empresa colocou o correto, né? Ele aponta aquilo como superfaturamento. A não ser que o preço de referência esteja de acordo com o preço da empresa. Se a empresa deu desconto e o preço de referência estiver compatível, não teria, né? Mas em relação ao preço da licitação, ele, nesse caso, pode gerar, né? Por exemplo, ela colocou um concreto rodado em betoneira ali, e a gente sabe que naquela região tem empresas que fornecem, ficaria muito mais barato o concreto usinado, né? Só um pequeno exemplo aí, né? Então, o TCU vai considerar no orçamento de referência dele o concreto usinado, e não o concreto de betoneira. Mas o contrário também é possível, no caso da região, da localidade, não ter à disposição o concreto bombeável. Sim, mas o SINAP, se eu não me engano, tem um concreto também rodado, tem betoneira também, né? Isso eu acho que não seria limitação nesse caso. Pronto, perfeito. Alex, gostaria de fazer as considerações finais. Luciana, nós já estamos com limite tempo excedente. Tá. Mas já terminou? Tem uma pergunta aí. É uma pena mesmo. Tem uma pergunta aí sobre equipamento, que talvez, se tiver aí um minutinho, eu gostaria de fazer um comentário. É possível? Por favor, Mauro. Mauro, essa questão aqui do caminhão, é isso, do transporte? Então... tá. Não, bom você falar. Uhum. O que eu queria deixar claro é o seguinte: primeiro, que o SINAP não é tabela. Então, já não tinha na tabela, Na realidade, é claro que nós passamos a ter uma variação, aí eles podem, inclusive, me complementar, maior de caminhões ao longo do tempo, tá? Mas o que ocorre, de fato, no nosso entendimento enquanto engenharia de custo, tá? A definição, se você vai usar um caminhão de 10, ou um caminhão de 20, ou de outra dimensão, ela está muito voltada ao plano que você tem de obra, de ataque de obra, né, de transporte nessa obra, tá? E também na região que você vai fazer, se você pode usar caminhões maiores, se a pavimentação ali permite isso, se o tipo de construção permite esse tráfego de caminhão mais pesado, por exemplo, tá? Então, essas são as limitações que eu entendo que são de obra, tá? E deveriam ser pensadas nesse sentido. Outra, nós do SINAP passamos a ter um maior número de caminhões, tá? Essa possibilidade, justamente para atender de uma maneira mais ampla, tá? Então, isto é um aspecto importante. Então, o orçamentista vai colocar um caminhão, entre aspas, menos eficiente, porque ele carrega menos, porque são 10 metros quadrados, só carrega 10 metros cúbicos. O que ocorre nessa situação? Ele vai ser um caminhão também que vai ter uma facilidade maior de manobra, tá certo? Então, tem aspectos positivos e negativos. O que a gente faz no caso da composição, como eu tenho que estabelecer um coeficiente, e esse coeficiente tem que transmitir ali vamos dizer,
uma referência direta, né, com relação àquele equipamento que está sendo utilizado, vai trazer eficiência desse equipamento que está sendo utilizado. A execução da obra é uma outra situação. Então, eu não tenho condição, não sei o que o Lauro pensa, tá? De dizer o seguinte, olha, foi projetado a obra para ter um caminhão de 10, passaram a usar um caminhão de 20. Ali tem, de alguma maneira, um prejuízo para o ente público com relação aos custos, sendo a eficiência maior, em tese, talvez com um custo menor. Eu não sei dizer sobre esse ponto de vista. Sob o ponto de vista do SINAP, a gente conta eficiência com as condições de trabalho. Tá? Evidentemente, pode ser até extremamente perigoso em região, por exemplo, que as obras não têm uma grande estabilidade, foram mal executadas ou construídas, ou são muito antigas, você trabalhar com caminhões mais pesados. Tá? Então, é esse comentário que eu gostaria de deixar como contribuição aí para a colega, eu acho que Roberta Teófilo. Tá bom? Muito obrigado. Não sei se isso quer fazer algum comentário, tá? Obrigada, Mauro. A gente precisa encerrar, Lauro precisa ir se despedir da gente. Passo a palavra, Alex, ou para Mauro, ou Lauro se despede logo. Alex, o que é que você acha? Laura, você está com um horário já no limite, então, por favor, faça as suas considerações finais e só fica o registro da honra de poder dividir esse espaço com você, com o TCU. O olhar do TCU para nós realmente é muito esclarecedor e nos traz muita segurança. Obrigado pela sua disponibilidade e suas considerações finais, por gentileza. Com relação, só rapidinho, com relação a essa questão do caminhão, né, é difícil ver o caso concreto, teria que ver o caso concreto, né, como o Mauro falou, porque às vezes tem muitas restrições, tem cidade, inclusive, norma municipal da cidade, que em certa região não pode andar com caminhões muito grandes, já aconteceu isso antes, a gente apontar, por que você não usou o caminhão maior? Aquela cidade não poderia, né? É meio complicado de apontar isso, dar essa resposta agora sem conhecer o caso muito bem, o caso concreto, né? Mas se for um serviço que era esperado, a técnica considera que o de 10 metros cúbicos seria o mais adequado, e a empresa inovou, sei lá, trouxe um caminhão de outro estado, de outro local, trouxe uma inovação, né, que a empresa tá ganhando com isso, não veria problema não. Mas assim, se era esperado usar o caminhão de 20 e o orçamentista usou de 10, aí pode ser considerado a mesma coisa do concreto que eu tinha falado anteriormente. Alguém perguntou também de reequilíbrio, eu não vou falar não, porque é um tema extremamente complexo e grande. Eu só vou dar uma dica de um acórdão, que é o 1431/2017, ele trata de modo teórico aí a questão do reequilíbrio do plenário, até 1431/2017, plenário. E a pessoa pode dar uma olhadinha lá, tem muita informação sobre o reequilíbrio. E no mais, agradecer a todo mundo. Para mim foi uma honra participar com todos vocês aí. Agregou bastante para mim, aprendi muita coisa aí vendo a matéria da Luciana e a apresentação do Mauro também. Acho que é bom a gente estar reciclando sempre, né? A gente fica muito tempo, às vezes, sem ver essas inovações, e a gente está vendo que tem muita coisa nova e muita coisa interessante. Obrigado, gente, por tudo. Muito obrigada mesmo, Lauro. Muito obrigada. Sua participação é excelente. Mauro, perfeito, como sempre. Obrigada, Vilbert, pela disponibilidade também. Iris, Tássia, Alex, nem se fala, representando aqui a CEBIC. Muito obrigada a todos. Podemos encerrar, então. Luciana, eu não poderia encerrar sem lhe agradecer o seu tempo, o seu conhecimento, e eu acho que em nome de todos os alunos que, na verdade, nos ensinam muito sempre, não sou professor, mas essa troca ela é muito, muito saudável. Eu saúdo você, lhe parabenizo pela condução do curso, foi brilhante, tá? Então, a você, rendo as homenagens e o encerramento do nosso curso. A CEBIC também pela organização. Denise, você nota 1000. Parabéns. Muito obrigada, Denise. Caixa, excelente trabalho. Obrigada a todos e a todos os alunos que se disponibilizaram a aprender mais. Vocês, sem dúvida, são vencedores aí nesse processo, nesse tempo aí de capacitação. Obrigada a todos. Muito obrigado, boa noite, uma feliz Páscoa a todos. Obrigada, pessoal. Pedir aos alunos que fiquem aqui, tá? Vamos ter encerramento íntimo. Muito obrigado, bom encerramento para vocês.
Uma boa Páscoa, um bom final de semana. Obrigada. Bom encerramento. Se forem abrir vídeo, me avisa que eu fico. Luciana, se forem abrir vídeo, me avisa que eu fico, viu, Denise? Se você quiser ficar, será bem-vindo. Bem-vindo. Brincadeira, eu preciso ir. Tá bom. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.